pela apresentação. Então, meu objetivo é, não sei, motivar vocês a fazer perguntas. Então, eu tenho essas coisas aqui, mas você pode ver isso em qualquer lugar no internet. Então, a ideia é para você poder fazer perguntas e eu tentar responder e começar a fazer um diálogo. Então, eu acho que isso é muito melhor do que só apresentar e terminar. Tá, então eu vou começar. Então, eu não vou supor que você conhece física, mas claramente alguns de vocês conhecem física. Então, dependendo do nível da sua pergunta, eu vou tentar responder desse nível. Então, pode fazer perguntas avançadas ou básicas, mas obviamente as transparências vão ser básicas. Tá, então a motivação mais importante para estudar supercordas é para resolver um conflito que acontece quando você tenta unir física quântica ou mecânica quântica com relatividade geral. Então esse conflito já foi percebido acho que em 1940, 50 do século passado, e tudo bem, tinha várias tentativas para resolver esse conflito. Eu acho que a teoria de cordas é melhor que tinha mais sucesso até agora. Agora, não quer dizer que isso é a resolução final. Pode, talvez, surgir outra coisa melhor. Mas até agora, eu acho que a maioria dos físicos acham que isso é mais promissor. Então, eu vou começar discutindo qual é o problema quando você tenta unir relatividade geral e física quântica. E depois vou discutir supercordas, o que é supercorda, como que ele resolve o conflito, obviamente usando linguagem para leigos. E depois discutir algumas previsões de teoria, que inclui supersimetria, dimensões extras. E depois, nos últimos partes, eu vou discutir alguns dos avanços dos últimos 20 anos. Então, 1990 até 2000, muitas pessoas trabalharam com esse assunto de Debranas e teoria M. E nos últimos 10 anos, muitas pessoas trabalharam com essa coisa que chama correspondência ADS-CFT. Então, tem várias aplicações de cordas em várias áreas de matemática e física. Não vou ter tempo para discutir todas essas aplicações, mas talvez vou mencionar algumas. Depois vou concluir. Tá, então, qual a motivação mais importante para estudar cordas? Era para resolver um conflito que existe quando você tenta unificar mecânica quântica ou física quântica com realidade geral. Então, na física quântica, as forças são sentidas pela troca de partículas. Então, não é uma troca instantânea, porque as partículas somente podem propagar com velocidade até velocidade de luz. Então, essas partículas que são trocadas na física quântica depende do tipo de interação. Então, por exemplo, o melhor entendido é a interação eletromagnética. Então, por exemplo, no átomo de hidrogênio, você tem um elétron e você tem um próton. Eles interagem via uma troca de partículas que chama fótons. E o fóton é nada mais do que uma quanta, um pacote de energia de luz. Então, é um pacote indivisível por causa de mecânica quântica. Então, a luz é uma onda, você pode interpretar como uma onda, mas não é uma onda clássica, é uma onda onde você pode mostrar que tem pacotes indivisíveis, que se chama fótons, que é uma partícula fundamental. Então, partículas com carga eletromagnética, eles sentem esta força e eles trocam esses fótons por causa desta carga. Agora, existem outras forças que também são do mesmo tipo. Essas três forças nessa transparência são as forças do modelo padrão. Então, você tem a interação eletromagnética e depois tem a interação fraca, que é responsável para a radiação. Agora, a interação fraca, a diferença é que, em vez de ser partículas com carga eletromagnética, você tem partículas que têm uma coisa que chama isospin. E se eles têm este ingrediente que chama isospin, eles sentem a força fraca. Em vez de trocar fótons, eles trocam outra partícula que são chamados bósons vetoriais. Então, por exemplo, dentro do núcleo do urânio, você tem nêutrons e prótons, e eles estão sentindo essa força fraca, porque eles carregam esta propriedade chamada isospin, e por causa disso eles trocam esses bósons vetoriais. Então, é a mesma linguagem, como no eletromagnetismo, é outra força. Agora, a terceira força no modelo padrão se chama interação forte. Ou também, como dinâmica quântica também é chamada.
Então, neste caso, as partículas que sentem a força são partículas com cor. Em vez de ter carga eletromagnética, o isospin, eles têm um cor. Agora, não é a cor visível que todo mundo conhece. Cor é só o nome que os físicos deram para esta propriedade. Então, por exemplo, tem 3 cores diferentes e os quarks dentro do próton, eles carregam este cor e por isso eles sentem esta força forte. Agora, neste caso, em vez de trocar fótons ou bósons vetoriais, eles trocam partículas que chamam gluons. Então, essas são as 3 forças que são importantes no modelo padrão. E você pode ver as escalas típicas onde essas forças são relevantes são atômicos, ou subatômicos, ou subnucleares. Então, da 10 a menos 11 centímetros até 10 a menos 13 centímetros, essas forças ficam importantes. Então, uma mecânica quântica é muito bem testado para essas 3 forças. Mas, obviamente, essas forças são importantes quando as escalas são pequenas. Então, a quarta força que nós conhecemos até agora é talvez a força mais antiga que nós conhecemos, é a força gravitacional. Que obviamente não é relevante na escala atômica, mas é relevante na escala planetária ou solar. Então, a teoria que nós usamos para estudar a gravitação, desde o tempo do Einstein, se chama relatividade geral. Então, a relatividade geral é muito bem entendido no nível clássico, se você não tenta interpretar ela como uma teoria quântica. Agora, até agora, essa é suficiente, porque realmente todas as experiências feitas até agora com a relatividade geral somente foram testados para essas escalas interplanetárias. Mas se você quer realmente testar a teoria quando as distâncias são pequenas, vai encontrar problemas. Então, qual é o problema? Então, primeiro, para fazer isso, vamos usar a mesma linguagem que usamos para as outras 3 forças para a gravitação. Essa é muito fácil. Então, em vez de ter carga eletromagnética, o isospin ou core, agora temos massa. Então, partículas com massa, ou planetas com massa, eles vão sentir essa força. Outra vez, a força não é instantânea. Então, Einstein entendeu que também gravitação é transmitida só com velocidade de luz ou menor do que a luz. Então, se você tenta mudar a posição da Terra, o Sol vai sentir essa mudança da posição da Terra só depois de luz passa da Terra do Sol, vice-versa. Então, a partícula que as pessoas chamam, que transmite essa força gravitacional, se chama o graviton. Então, a diferença entre as outras forças é que quando você tenta usar a relatividade geral para escrever a teoria quântica, que é válido também para distâncias pequenas, acontece que tem um problema. Então, obviamente, eu não vou descrever o problema no nível técnico, mas eu vou descrever o problema talvez que alguém sem uma formatura em física vai entender. Então, quando você tem 2 partículas com massa e eles se aproximam, você sabe que a força gravitacional vai aumentar. Vai aumentar como 1 sobre a distância quadrada. Então, quando a distância vai para 0, essa força vai para infinito. Agora, esse é um problema. Se você tem alguma coisa que vai para infinito, em geral, você nunca vai medir uma quantidade infinita. Sempre só vai aparecer números finitos. E quando você tenta fazer um cálculo teórico e aparece um infinito, você sabe que você não está fazendo o cálculo da maneira certa. Então, por que esse problema existe para a gravitação e não existe, por exemplo, para o eletromagnetismo? Então, você sabe, eletromagnetismo, se eu tenho um elétron e o próton, ou qualquer objeto com carga positiva e negativa, eles também vão se atrair e a força também vai como 1 sobre a distância quadrada. Então, essa força também vai com o infinito quando as partículas se aproximam. Então, você pode perguntar por que a física quântica se dá muito bem com o eletromagnetismo, mas causa problemas para a gravitação. E a diferença, uma maneira para diferenciar essas 2 forças é que existe um processo chamado renormalização que está relacionado com a possibilidade de polarização do vácuo. Então, em eletromagnetismo, ou realmente em qualquer teoria quântica, o vácuo não é a ausência de partículas. O vácuo está sempre flutuando e produzindo pares de partículas que estão sendo criados e se aniquilando.
Agora, em eletromagnetismo, quando o vácuo polariza e produz essas partículas, ele produz uma partícula com carga positiva e outro com carga negativa, que seria, por exemplo, matéria e antimatéria. Por exemplo, o elétron seria matéria e o pósitron seria o oposto. Então, quando você tem uma partícula, por exemplo, aqui, essa tem carga positiva de mais 3. Você coloca essa partícula dentro do vácuo, a vácuo vai polarizar e quando o vácuo produz esses pares de partículas, pósitrons e elétrons vão ficar um pouco mais perto desse objeto do que os pósitrons, porque eles obviamente vão se atrair. E quando esses elétrons se aproximam desse objeto aqui, eles vão diminuir essa carga efetiva. Então, essa carga efetiva, em vez de ser sentido como mais 3, vai ser diminuído por causa desses 3 elétrons que chamam elétrons virtuais. Então, essa possibilidade de polarização do vácuo vai produzir um processo que chama blindagem, que vai mudar a carga efetiva sentido. Então, realmente, quando alguma carga negativa se aproxima desta partícula aqui, ele não vai sentir toda a carga. Então, a força, em vez de ir como infinito, ele vai ir para alguma quantidade finita. Então, esse processo é o processo que realmente resolve o problema de infinitos para eletromagnetismo. Agora, suponha que você tente reproduzir este processo para a gravitação. Então, outra vez, o vácuo vai polarizar, vai produzir matéria e antimatéria, mas diferente do que eletromagnetismo, matéria e antimatéria carregam massa positiva. Não existe nenhuma partícula com massa negativa. Então não existe esse processo de renormalização, porque não existe possibilidade de cancelar a massa deste objeto aqui. Então esta é uma razão, ao menos uma explicação para leigos, porque gravitação, o problema de divergências de gravitação é mais sério, não pode ser eliminado do mesmo jeito como que foi feito para o eletromagnetismo. Realmente este processo de renormalização funciona muito bem para essas 3 forças aqui, mas para a gravitação este processo não funciona. Então, por esta razão, a relatividade geral é uma teoria inconsistente quando as distâncias são pequenas. Se você tenta fazer um cálculo, quando as distâncias são pequenas, você vai produzir infinitos. E você não sabe como produzir um número finito que você pode medir numa experiência. Então, realmente, a teoria é muito bem definida quando você faz experiências ou faz cálculos teóricos para distâncias grandes. Mas para distâncias pequenas, a teoria realmente é inconsistente. Agora, essa inconsistência é um problema teórico. Depois vamos ver exatamente qual é a escala onde isso começa. E, de fato, não existe nenhuma experiência hoje em dia que podia testar este problema. Então, é um problema teórico que ainda não tem não é nenhum problema para o experimental, no sentido que não existe nenhuma experiência que pode ser feita que vai testar este problema. No entanto, problemas teóricos são interessantes e realmente essa teoria de realidade geral que Einstein desenvolveu não foi por causa do problema experimental, foi realmente por causa de um problema teórico com a gravitação de Newton. Então, obviamente, depois foi testado, foi provado que essa teoria está certa. A teoria de supercordas não está não é nesse tipo de teoria que já foi testado e provado que a teoria está certa. Mas, ao menos, a motivação para introduzir a teoria de cordas é a mesma motivação que deixou Einstein introduzir essa realidade geral. Era para resolver um problema teórico. Tá, então, como que a supercordas vai resolver esse problema? Então, obviamente, a coisa que eu falei até agora era para leigos. Agora, eu posso fazer cálculos, se você faz um curso de pós-graduação em teoria quântica de campos, para convencer você que realmente este problema é um problema sério. Mas, para pessoas que nunca estudaram teoria quântica de campos, não tem jeito para explicar isso num nível mais exato. Mas talvez eu possa abrir... Tem alguma pergunta agora? Então, em geral, se deixa perguntas para o fim, você vai perguntar só sobre as últimas coisas que falei.
Oi, professor Natan, né? Por favor, sim. Meu nome é Mário Silveira. Você leu o livro do Steven Weinberg, The Dreams of a Final Theory? Não. Legal. Então eu tenho uma pergunta, mas ela é muito abstrata. Posso deixar para o final? Pode deixar para o final. É melhor deixar para o final, né? É. Então, obrigado. Tem alguma pergunta sobre as coisas que acabei de falar? Sim. Para chegar nesse problema teórico, você precisa considerar que a interação gravitacional é quantizada também? Eu quero dizer... Sim, então eu estou supondo que a gravitação tem que ser quantizada. Você pode perguntar por quê. Então, a razão é simples, porque gravitação interage com matéria. Então, se você tem matéria que é quantizada, a matéria interage com gravitação. Não tem nenhuma maneira para separar a gravitação da matéria. Então, se você vai incluir a gravitação, então o modelo padrão interage gravitacionalmente. Então, os prótons interagem gravitacionalmente. Não dá para separar em duas coisas. Então, se você não quantiza a gravitação gravitação não é parte do modelo padrão. Então, você está discutindo uma teoria que não existe. Mas você poderia, por exemplo, a ideia de fazer teoria quântica de campos em espaços curvos seria uma outra forma de... Teoria quântica de campos em espaços curvos é o primeiro passo para quantizar. Então, sim, você tem que fazer, para quantizar a gravitação, você primeiro tem que fazer a teoria quântica de campos em espaço curvo. Então, é um passo, não é o passo final, mas um passo. Tá, tem outra pergunta? Tá. Tá, então como que supercordas resolve o conflito? Então, outra vez, eu vou explicar de uma maneira para leigos, mas se tem perguntas mais avançadas, posso tentar responder. Então, a ideia das supercordas é que as partículas fundamentais não são partículas pontuais, como nas teorias anteriores, mas realmente as partículas fundamentais são ressonâncias de uma coisa unidimensional, que se chama uma corda. Você pode ter cordas abertas com extremos ou cordas fechadas. E ressonâncias diferentes da corda vão representar partículas diferentes. E a massa da partícula e também o tipo de partícula que é representado por essa ressonância vai depender como que está vibrando. Tá? A corda, obviamente, quando vibra, ele pode ter amplitudes diferentes ou comprimentos de ondas diferentes. E essas vibrações diferentes vão descrever partículas diferentes. Isso não é surpreendente porque sabe que a massa é relacionada com a energia. Então, se está vibrando mais rapidamente, a energia é maior. Agora, qual partícula corresponde a qual vibração da corda, isso é mais complicado. Eu não vou chegar... Eu posso discutir quais são as dificuldades a identificar qual ressonância com qual partícula, mas, obviamente, as ressonâncias com energias menores vão corresponder a partículas com massas menores. E os spins de partículas vão depender também como que a corda está vibrando. Agora, por que isso ajuda? Então, quando você discute partículas pontuais, então essa seria, chama linha mundo, essa seria a trajetória de uma partícula. Então, essa é a direção temporal e essa é a trajetória de uma partícula pontual. Quando duas partículas pontuais se interagem, eles interagem num ponto só, que seria este ponto aqui. Então, essa se descreve duas partículas interagindo, formando uma partícula aqui, que você pode interpretar essa partícula aqui como troca de partícula, que eu já mencionei, por exemplo, para o eletromagnetismo. Então, isso pode ser, por exemplo, 2 elétrons, esse seria o fóton, esse seria 2 elétrons. Então, esse se descrever, por exemplo, 2 elétrons espalhando numa teoria usual do eletromagnetismo, com partículas pontuais. E você pode ver que tem 2 pontos singulares, onde essas partículas se interagem. Agora, vamos fazer a mesma coisa para uma corda. A corda é um objeto unidimensional. Então, num tempo, ele descreve este objeto aqui, que vai propagar e vai formar uma folha mundo, em vez de uma linha mundo. Então, esse diagrama aqui descreve duas cordas interagindo, juntando e depois separando. Então, as ressonâncias das cordas aqui vão representar partículas diferentes, mas agora você pode ver que o diagrama não tem nenhum ponto singular. Você pode pensar que este ponto é singular, mas realmente não é. Não tem nenhuma coisa singular quando você
descreve esta superfície aqui. É diferente deste diagrama com linhas, porque as linhas têm que interagir em um ponto só, mas aqui não tem nenhum ponto singular. Então, esta é uma maneira para ver que as interações de cordas são mais suaves do que as interações de partículas. Agora, tenho que estressar que essas interações aqui, porque você tem partículas diferentes, essas interações descrevem todas as interações da teoria. Se esta partícula, por exemplo, fosse um graviton, eles vão interagir e esta interação vai ser gravitacional. Mas se fosse elétrons, também vai interagir via troca de fótons. Porque se este corda interno fosse um fóton, ele descrevia também as interações eletromagnéticas. Então, este mesmo diagrama descreve realmente todas as forças. Tá, então, como que isso ajuda a resolver o problema? Então, essa é uma página que eu tirei do livro do Brian Greene, onde ele imagina que supõe que você tenta descrever a gravitação em escalas menores e menores. Então, essa seria a gravitação na escala de 10 a menos 30 centímetros. Lembro que estas escalas que eu mencionei na primeira transparência era 10 a menos 13 centímetros, 10 a menos 15. Esta está começando 10 a menos 30. Então, você pode ver que este espaço-tempo, na imagem de Brian Greene, ele vai começar a flutuar. Então, lembra que o vácuo vai flutuar, e quando você tenta descrever vácuo de gravitação, este vai flutuar as distâncias entre partículas, distâncias aqui que você usa para descrever seus quadrados aqui. E quando você chega às distâncias 10 a menos 34 centímetros, essas flutuações são tão violentas que você não pode mais medir distâncias. Agora, se você tem partículas pontuais aqui, você pode ver que as distâncias entre duas partículas pontuais vão flutuar muito rapidamente. É como você tem um barquinho aqui que vai sentir essas ondas. Mas se você tem um barco grande aqui, como uma corda, ele vai sentir menos essas flutuações. Então, esta é outra maneira para explicar por que as flutuações de gravitação quântica não são desastrosas para a teoria de cordas. Então, de fato, porque a corda tem uma dimensão mínima, você pode ver que não existe a possibilidade da corda sentir flutuações com comprimento de onda menor do que o tamanho dele. Então, porque ele tem uma dimensão finita, que nesse caso aqui você pode ver do ordem de 10 a menos 33 centímetros, ele não vai sentir flutuações que são muito menores do que isso. Então, essa é outra maneira para entender por que a teoria de cordas evita esses problemas de flutuações de gravitação. Tá, então antes que vocês fazem perguntas, vou mostrar uma transparência com perguntas que são feitas muito frequentemente. Então, uma pergunta aqui é, do que é feita uma supercorda? Então, a resposta, obviamente, está lá, mas não é como uma corda, por exemplo, de violino, que é feito de aço, que tem átomos dentro do aço que estão sentindo essa força por causa da força eletromagnética. Então, por exemplo, a tensão da corda é uma tensão que você coloca, não é uma tensão que vem, por exemplo, de uma força eletromagnética. Então, nessa teoria, toda a matéria, todas as partículas são feitas da mesma coisa. Então, não existe uma resposta mais fundamental da corda, não que uma corda está feita de uma coisa menor. Então, neste caso, a coisa mínima que existe, mais fundamental, é uma corda mesmo. Então, toda a diversidade de partículas que nós vemos agora seria só flutuações diferentes deste mesmo objeto. Agora, outra pergunta frequente é por que separa com cordas? Então, uma corda parece que resolve esse problema que eu mencionei. Por que você não começa, por exemplo, com uma coisa duas-dimensional em vez de uma dimensional, que se chamaria uma membrana? Ou três-dimensional, um cubo, etc. Por que separa com uma dimensão unidimensional? Então, quando você tenta descrever partículas como ressonâncias desses objetos mais complicados, você encontra problemas. Então, por exemplo, uma membrana, se você tenta descrever as vibrações dela, é muito mais complicado. E não pode ser descrito, por exemplo, como... Se você tenta identificar as vibrações diferentes com massas diferentes, você vai descobrir que o espectro é contínuo. Então, não existe... Todas as partículas que nós conhecemos até agora, eles só têm massas discretas. A massa do fóton, a massa do próton é x.
não existe um outro partícula com x mais epsilon, onde epsilon é infinitesimal. Então, cada partícula tem uma massa discreta. Se você tivesse membranas e você descreve as vibrações, você vai descobrir que as vibrações são continuamente ligadas um ao outro. Então, não seria um espectro de ressonâncias discretas, seria um espectro contínuo. Então, não pode ser interpretado como partículas fundamentais, porque partículas fundamentais têm massas discretas. Em cordas, as ressonâncias são discretas. Eu acho que se você estudou física no nível de graduação, você já analisou o espectro de uma corda, você descobre que tem nessas ressonâncias os harmônicos. Você tem harmônico 1, harmônico 2, etc. Para membrana é muito mais complicado, em cuba ainda mais. No entanto, membranas podem ser entendidos como estados ligados. Quando você estuda estados ligados de partículas, você descobre que o espectro pode ser contínuo. Se você tem, por exemplo, duas partículas, você pode mostrar que, dependendo de como que elas estão interagindo, a energia pode ser contínua, a massa não é discreta. Então, isso eu vou mencionar no fim, tem a ver com teoria M. Tá, a última pergunta natural é qual o tamanho da corda. Agora, o tamanho vai depender como ela está vibrando. Então, por exemplo, esse tem tamanho maior do que isso, não é fixo. A quantidade fixa é a tensão, não é o tamanho. Chama cordas livres no linguagem. Agora, o tamanho típico é tamanho 10 a menos 33 centímetros. Agora, isso quer dizer que vai ser possível medir distâncias menores dessa distância ou sentir essas flutuações menores. Então, este é uma maneira para explicar por que não tem esses problemas de gravitação quântica. Não sente esses problemas. Tá bom, agora vou abrir. Tem mais perguntas? Como é que se tem ideia desse, como você diz, o tamanho típico é 10 a menos, bom, então não consegui... Como que eu sei desse tamanho? Isso, como sabe desse tamanho? Isso, ótimo. Então, o único parâmetro livre na teoria é a tensão. E eu sei que eu quero que as interações das cordas vão reproduzir as interações de realidade geral. Então, por exemplo, se eu espalho dois gravitons aqui, eu quero que a interação, ao menos a interação clássica, vai ter a mesma propriedade como as interações clássicas de realidade geral, que vai reproduzir para distâncias grandes as teorias que já entendemos. Para isso ser verdade, nós temos que escolher a tensão corresponder ao parâmetro que aparece na gravitação, que chama a constante de Newton. Então, este vai fixar essa tensão. Então, exigindo que para distâncias grandes o constante de interação é o mesmo como para a gravitação, que é constante de Newton, este vai fixar esse tamanho aqui, tá? Tamanho típico. Tá, responder a pergunta? Ou tem outras perguntas? Tá, então quais são as previsões da teoria? Então já motivei a teoria. É uma coisa bastante elegante, mas obviamente queremos testar a teoria. Então já falei para você que até agora não conseguimos testar, e a razão é simples. A razão por que é difícil testar é porque o tamanho é tão pequeno que ele parece com uma partícula pontual. Então, para acessar as energias, para realmente distinguir esta de partícula pontual, você precisaria de energias de 10 a 19 GeV, que é muito, muito maior do que as energias, por exemplo, nos aceleradores. Então, o único acesso que temos agora para essas energias seria o universo jovem, se nós conseguimos realmente entender os dados desse universo jovem, ou, por exemplo, buracos negros. Dentro do buraco negro tem essas energias disponíveis, mas, obviamente, é difícil extrair informação do buraco negro. Então, estes são as energias que são necessárias para testar a teoria diretamente. Diretamente quer dizer distinguir essa teoria de uma teoria de partículas pontuais. Mas, felizmente, essa teoria também difere da teoria das partículas pontuais. Então, não vai só reproduzir essa teoria aqui. Ele vai prever
física além do modelo padrão, mas com energias menores do que essas energias 10 a 19 GeV. Agora, quais são algumas das previsões da teoria? Então, uma previsão é que em alguma escala de energia, que eu não vou poder dizer exatamente qual escala, existe uma simetria adicional às simetrias que conhecemos até agora. Essa simetria adicional tem o nome supersimetria. Agora, este nome talvez não é meio nome, mas este é o nome que foi usado. Então, esta supersimetria, ela relaciona dois tipos de partículas que conhecemos, que são os bósons e os férmions. Então, todas as partículas da natureza que nós conhecemos são ou bósons ou férmions. Então, qual é a diferença? Então, os bósons que conhecemos até agora são as partículas que já mencionei que trocam as forças, que são usados para sentir as forças, que são trocados entre a matéria. Então, por exemplo, o fóton aparece no eletromagnetismo, isso aparece força fraca, força forte e gravitação. Pode existir mais bósons. Por exemplo, estamos procurando agora outro bóson que seria matéria, chama bóson do Higgs. Até agora, todos os bósons que conhecemos, bósons fundamentais, são esses 4 aqui, que são realmente as partículas que são trocadas. Agora, bósons satisfazem a regra de multiplicação usual. Por isso chama essa definição de um bóson. Se multiplica 2 bósons e trocam a ordem de multiplicação, você obtém o mesmo resultado. Agora, férmions, que até agora são uma matéria que nós conhecemos, então existe a possibilidade que férmions também vão ser usados para trocar forças, mas até agora é só a matéria que são os férmions. Então temos o elétron, quark, também o antielétron que se chama positron, neutrino, antineutrino. Então matéria e antimatéria são os férmions que conhecemos até agora. E a definição de um férmion, diferente da definição do bóson, satisfaz essa regra de multiplicação. Se você troca a ordem, você vai ter um sinal menos aqui. Então todos os números que nós conhecemos até agora, 2, 3, pi e 4, são bósons. Mas existe quantidades que você pode definir que satisfazem essa regra de multiplicação. E realmente o elétron, se você tem 2 elétrons, eles vão satisfazer esse tipo de regra de multiplicação. Este vai implicar se F1 é igual a F2, que esta quantidade é zero, porque a única maneira para um número ser igual a menos o mesmo número, então se este fosse F1, seria F1 vezes F1 é igual a menos F1 vezes F1. Então isso somente é possível se F1 vezes F1 é zero. Então por essa razão não pode colocar 2 férmions na mesma posição. Esse chama princípio de exclusão. Então essa é a definição do férmion, essa é a definição do bóson, e até agora não existe nenhuma simetria que relaciona esses dois. Existem simetrias, por exemplo, que relacionam bóson e bóson, e simetrias que relacionam férmion e férmion, mas supersimetria seria uma nova simetria que relaciona bósons com férmions. E de fato, a teoria de supercordas, quando você tenta desenvolver a teoria de ser consistente, você descobre que ele tem que ter essa simetria. Então, se essa simetria não fosse quebrada, ela implicaria para cada ressonância de uma supercorda que descreve, para cada ressonância da supercorda que descreve um bóson, existe outra ressonância que descreve um férmion e a massa e carga seria igual. Agora, nós conhecemos, por exemplo, partículas, por exemplo, o fóton, bóson vetorial, elétron, etc. E não existe nenhum bóson com a mesma massa do elétron. Então, nós sabemos que se supersimetria realmente é uma simetria, essa simetria tem que ser quebrada. Agora, nós conhecemos outras simetrias que são quebradas. Por exemplo, o modelo Fraca, eu comecei falando do modelo padrão. O modelo padrão tem essas 3 forças. Agora, existe uma simetria que relaciona essa simetria com essa, e essa simetria chama simetria eletrofraca, mas nós sabemos que essa simetria é quebrada. Então, embora exista uma simetria que relaciona, por exemplo, o fóton com o bóson vetorial, essa simetria é quebrada, menos se você vai para energias mais altas. A mesma coisa pode acontecer para a supersimetria. Então, ela pode ser quebrada para energias baixas e restaurada só quando você faz experiências com energias mais altas. E, de fato, existem experiências agora, quase não, existem experiências em Fermilab e também em Genebra, que estão testando e vão testar se nosso mundo realmente tem supersimetria, a menos até
a energia que essas experiências podem testar. Então, essa é uma simetria que existe alguma evidência indireta para ela, que não vem de cordas, eu não vou entrar nesse assunto, mas realmente, se a teoria de supercordas seja uma teoria certa, que descreve gravitação e também as outras forças, nosso mundo teria que ter supersimetria em alguma escala de energia. Agora, se você vai me pressionar e perguntar qual é a escala de energia prevista para a teoria de cordas, eu não posso dizer. Então, realmente é uma previsão, mas é uma previsão que vai ser difícil testar. Então, é uma previsão que, se você descobre supersimetria, nós podemos falar que sim, essa é evidência para cordas. Mas não podemos falar, se você não descobre supersimetria em Genebra, não vamos poder falar que supercorda está errado. Somente podemos falar que, se supersimetria existe, ela somente vai ser descoberta para energias maiores. Então, é uma previsão, mas não é uma previsão, por exemplo, do nível de realidade geral, que falou, por exemplo, este órbito de Mercúrio tem que ser diferente. Tá, então, outra previsão de teoria, dimensões extras. Então, nosso mundo parece ter 3 dimensões de espaço e 1 dimensão do tempo. Agora, se a supercorda realmente é uma teoria da natureza, nosso mundo teria que ter dimensões adicionais. E, de fato, a teoria de supercorda somente é consistente se nosso mundo teria 9 dimensões de espaço. Tem que adicionar não somente 1 ou 2, mas teria que adicionar 6 dimensões adicionais. E você não pode adicionar nenhuma dimensão do tempo. Dimensão do tempo realmente só tem uma, porque a mecânica quântica exige que só tenha uma dimensão do tempo. Mas toda a física que nós conhecemos até agora também funciona se você adiciona mais dimensões de espaço. Agora, se essas dimensões adicionais foram muito pequenas, é possível que não observamos até agora, só porque precisaria energia muito alta para observá-las. Então, só para entender, essa ideia se chama compactificação. Então, a ideia é a seguinte: por exemplo, se você olha um lápis de uma distância grande, você não vai observar a circunferência do lápis, você só vai observar este comprimento. Então, essa dimensão extra, dimensão de circunferência, somente vai poder perceber se você tem, por exemplo, ondas de luz com energia alta suficientemente que o comprimento da onda seja da mesma escala como a circunferência do lápis. Agora, podia imaginar que essas dimensões também têm dimensões tão pequenas que não foram observadas porque não tínhamos energias suficientemente altas para observar essas dimensões pequenas. Então, lembra que para observar a dimensão pequena, você precisa de comprimento da onda pequena, que quer dizer energia alta. Agora, podemos voltar a essa pergunta de como você descreve partículas diferentes usando supercordas. Então, se realmente queremos identificar as ressonâncias das cordas com as partículas conhecidas até agora, podemos perguntar onde está o elétron, qual ressonância corresponde ao elétron e como que a massa do elétron compara com a energia desta corda. Agora, o problema é, para comparar a massa do elétron com a ressonância supercorda, você teria que entender esta compactificação. Se você muda a compactificação, seus números vão mudar. Então, a resposta a esta pergunta não pode ser respondida, até que nós entendemos melhor esta compactificação. Agora, existe possibilidade que, fazendo com energias suficientemente altas, vamos observar essas dimensões extras, que também pode dizer para nós como que essas dimensões são compactificadas. Agora, a compactificação de uma dimensão pode ser só num círculo, mas se você tem 6 dimensões extras, essas complicações podem ser muito complicadas. E, dependendo depende de como que é compactificada, esse espectro de massas vai ser diferente. Tá bom, tem algumas perguntas sobre a supersimetria, dimensões extras? Pode falar. Duas perguntinhas. Por favor. Uma que eu gostaria de saber, eu tenho uma paixão maior por matemática do que por física, né? Eu gostaria de saber se aquela álgebra que você fez, F1, F2, o Sim. tem a ver com teoria dos grupos, está inserida em teoria dos grupos. Sim, então, teoria de grupos normalmente discute somente esta álgebra aqui. Por exemplo, teoria de grupos contínuos. Nós temos geradores, por exemplo, as rotações. Então, as rotações geram uma álgebra,
E esta álgebra é desse tipo aqui. No sentido de que talvez a álgebra não é a palavra certa, porque quando você tem uma álgebra, as coisas não necessariamente comutam. Mas se a álgebra se chamar abeliana, seria exatamente isso. Então, os grupos que você conhece, por exemplo, o grupo de rotações, seria esse tipo de álgebra aqui. Mas existem outros tipos de álgebras que também carregam geradores que são desse tipo. E, de fato, se você inclui supersimetria, então a teoria de rotações se chama álgebra de Poincaré, se você inclui as translações e rotações. Essas são álgebras desse tipo. Se você inclui supersimetria, ele cresce para outro grupo que se chama super Poincaré, que também tem geradores desse tipo aqui. Então, esse chama, obviamente, o nome é supergrupo. Então, existe uma generalização do grupo para supergrupo que inclui esse tipo de gerador. Perfeito, obrigado. A segunda pergunta teria a ver com a próxima página, item. Eu gostaria de saber se eu posso, sei lá, se inventou um número imaginário na matemática, se eu posso pensar em uma dimensão que não tenha nem qualidade de espaço, nem qualidade de tempo. Tá. Obviamente, você pode imaginar o que quiser. Mas se nós queremos ficar com física que nós conhecemos até agora, nós queremos preservar todas as coisas que funcionam. Então, por exemplo, adicionar mais uma dimensão espacial é muito fácil. Nós sabemos, por exemplo, como ir de 3 a 4. Nós aprendemos, você tem teoria de rotações, e depois você vai para a teoria em 4 dimensões, onde você tem o tempo. Então, essa ideia de adicionar dimensões, ou 2 a 3, ou 1 a 2, nós conhecemos isso e, por exemplo, você pode definir eletromagnetismo em 16 ou 28 dimensões e nós sabemos como fazer. Por que não se adiciona mais dimensões de tempo, por exemplo? Tá. Então, mecânica quântica, então agora, o problema de tempo é o seguinte. Mecânica quântica exige que a probabilidade é conservada. Então, mecânica quântica, todo mundo sabe que mecânica quântica tem essa coisa de DDT, da função da onda, é igual a H da função da onda. Não existe a possibilidade de incluir mais um tempo lá. Então, por exemplo, o x é fácil. Você tem a equação de Schrödinger. DDT(x) é igual a d quadrado de x quadrado de x. Agora, o x quadrado pode ser x1 até x3, x1 até xn, mas o t, se você introduz mais um tempo, mecânica quântica não vai ser mais mecânica quântica, vai ser outra teoria. Professor, esse problema de saber como se compartilha, como que a computação dessas dimensões extras, não é um problema tipo de experimentação, assim, você não é uma comprovação da teoria, mas um problema que gera um problema na teoria, na hora de você fazer as contas, porque você não sabe como essas coisas estão compactadas. Então, sei lá, você fica acabado na teoria simplesmente assim, por falta desse input, desse dado? Talvez não entendi. Então, a razão por que precisa de dimensões extras é uma razão teórica. Então, se você tenta descrever cordas sem essas dimensões extras, a teoria vai ser inconsistente. A razão é simples, é porque quando você tenta descrever um sistema estendida, é muito difícil que a teoria seja causal. Não sei se... Então, o problema, se você tem partícula pontual, é fácil entender por que as interações somente pode ser transmitido com velocidade de luz, é porque a partícula anda com velocidade de luz. Se você tem um objeto estendido, por exemplo, se fosse um objeto rígido, esse não pode ser a partícula fundamental, um objeto rígido. E a razão é porque se você tem um objeto rígido, um extremo do objeto sabe exatamente onde fica o outro extremo. E essa informação não pode propagar com velocidade maior do que a luz, então não existe possibilidade de que este objeto rígido seja um objeto fundamental. Aí tem que ser composto de coisas menores. Agora, a corda não é rígida, ela vibra. Então, evite esse problema porque não é rígido. Mas ainda existe possibilidade, se você tenta construir uma teoria de um objeto estendido, que as flutuações ou as interações não vão ser causais, que você vai ter informação passando com velocidade maior do que a luz. E você descobre, se você tenta fazer essa teoria em 4 dimensões, você vai ter esse problema. Somente em 10 dimensões, 9 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, que ela é consistente. Então, eu não sei se esta foi a sua pergunta, mas não foi, depois você vai perguntar. Não. Tinha outro? Tá, então, essas são algumas previsões da teoria.
Então, estamos longe de verificar a teoria como uma teoria fundamental, porque vamos precisar muito sorte, não muito. Supersimetria talvez vamos ver nos próximos anos de Genebra. Tem muitas pessoas apostando que vai ser observado. Eu não apostaria, mas se alguém me dá 10-1 eu posso, mas 2-1 não posso. Mas dimensões essas vai ser muito mais difícil achar. Então, somente se algum dado experimental que não estamos prevendo realmente surge, talvez vamos poder ver essas dimensões extras. Mas isso é só se tivermos sorte. Existe outra possibilidade, que você pode fazer experiências gravitacionais quando as distâncias estão pequenas. Então, a gravitação realmente foi testada só até 1 milímetro. Existe a possibilidade, se vai testar a gravitação no escala de 1/10 de 1 milímetro, vai observar deviações dessa escala de 1/r². Essa seria uma maneira, talvez, mais realista para observar essas dimensões extras. Se você tem deviações desta dependência de 1/r², esta vai ser evidência forte para dimensões extras. Sim, pode falar. Pode gritar, eu já escuto. Não é bem uma previsão experimental, mas uma previsão teórica. O limite de baixas energias da teoria de quartos, qual é o status atual? A gente não deveria obter desconhecidos? Isso. Então, para baixas energias, nós conseguimos reproduzir a gravitação. Então, esta interação aqui, nós podemos mostrar para baixas energias exatamente como a realidade geral, mas quando você, obviamente, vai para energias mais altas, não é mais realidade geral, porque senão ele não resolveria o problema. Mas as outras forças, ele vai reproduzir somente se você ajusta a compactificação da maneira certa. Por exemplo, ele vai ter essas forças, eletromagnetismo fraco e forte, somente se ajuste esta compactificação da maneira certa. Se você pega a compactificação mais simples, não vai reproduzir modelo padrão. Então, esse ajuste é uma coisa que pode ser feito, mas não existe nenhuma razão para a qual preferir reproduzir modelo padrão. Então, eu falaria que gravitação está bem explicado, mas as outras forças não. Mas mecânica quântica, realidade restrita, todos esses outros ingredientes da física que nós conhecemos é preservado. Tem outra pergunta? Tá, então até agora eu falei sobre previsões da teoria. Agora eu vou falar um pouco sobre aplicações da teoria. Então, obviamente, para mostrar que é uma teoria fundamental, que descreve toda a natureza, esta é uma ambição, mas ainda não foi cumprida. Mas tinha várias aplicações de teoria que já foram estabelecidas. Então, vou descrever um pouco dessas aplicações. Então, uma teoria com interações pode ter estados ligados. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, obviamente, é um estado ligado no próton e elétron, e o próton é um estado ligado de 3 quarks. Agora, este átomo de hidrogênio você pode ionizar, mas os quarks dentro do próton é muito difícil descrever um quark livre. Então, esses estados realmente são fortemente ligados. Agora, quando as interações são fortes, esses estados ligados são tão importantes como as partículas fundamentais. Se quer descrever, por exemplo, a força forte, você tem que entender esses prótons e não somente os quarks. Escrevendo quarks livres, você não vai entender, por exemplo, as interações do cromodinâmica quântica. Na teoria de cordas também tem estados ligados, que são chamados de branas. E já falei um pouco que de branas não tem que ser cordas, eles podem também ter estados ligados de cordas, por exemplo, como membranas. Agora, esses de branas já foram estudados e usados, por exemplo, para entender a física quântica de buracos negros. Então, por exemplo, este paradoxo que existia, acho que foi o Hawking que primeiro colocou esse paradoxo de informação perdida do buraco negro. Esse paradoxo foi resolvido usando teoria de cordas, no sentido que foi mostrado que se gravitação realmente é descrita pela teoria de cordas, não tem nenhum paradoxo. A informação não é perdida e você pode até descrever os estados quânticos do buraco negro.
Então, para as pessoas que não sabem, esse paradoxo vem do fato que é muito difícil descrever informação dentro de um buraco negro. Então, quando alguma coisa cai dentro do buraco negro, parece que a informação está perdida. Mas, de fato, na teoria de cordas não é perdida e você pode descrever os estados dentro do buraco negro, usando esses Debrans. Agora, também, tratando esses Debrans com objetos fundamentais, foi descoberto que tem outra descrição de cordas que se chama teoria M. Então, a teoria M descreve não somente as cordas, mas também os estados ligados de cordas, que se chama Debrans. E, de fato, a teoria M é mais natural definir em 11 dimensões. Então, tem 10 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. E essa dimensão adicional, que não estava na teoria de cordas, realmente está relacionado com cordas, mas o tamanho dessa dimensão adicional está relacionado com a força de interação. Então, não é que você mudou a teoria, é que você reinterpretou a força de interação de cordas como uma dimensão adicional. E fazendo isso, você chega a uma teoria em 11 dimensões, que se chama teoria M. Então, entender esse nível teórico ainda não é... Essa teoria ainda não é tão bem entendida como a teoria de cordas. Mas, obviamente, é muito interessante estudar essa teoria, porque ele ajuda a entender não somente as cordas, mas estados ligados de cordas. Agora, outra aplicação que foi desenvolvida nos últimos 10 anos, chama correspondência ADS-FT. Então, foi descoberto, primeiro foi conjeturado, depois foi realmente entendido melhor, primeiro por um argentino, Juan Maldacena, é que se você estuda a supercorda num background gravitacional que parece meio estranho, chama anti-de Sitter, esse seria um diagrama do anti-de Sitter em 2 dimensões. Então, esse seria o espaço-tempo se fosse 2-dimensional. Se fosse 4-dimensional, seria mais complicado, obviamente. Então, as cordas interagindo ou andando nesse espaço anti-de Sitter, ele está descrevendo não somente cordas, mas também uma teoria de partículas. E você pode descrever, por exemplo, partículas interagindo via as forças do modelo padrão, essas forças que eu mencionei no começo, com uma teoria de cordas interagindo neste chama espaço ADS. Então, essa correspondência permite você usar cordas que interagem só gravitacionalmente para estudar essas partículas do modelo padrão. Então, essa correspondência já foi estudado nos últimos 10 anos e, por exemplo, uma coisa importante para essa correspondência é se os cordas estão interagindo com uma interação fraca, as partículas do modelo padrão estão agindo com força forte, a força grande. Então, a magnitude da força gravitacional para as cordas é o inverso da magnitude das forças do modelo padrão. Essa vem da correspondência. Então, você pode usar gravitação fracamente, a gravitação fraca, a teoria no médio de gravitação fraca, para estudar as forças do modelo padrão quando o constante de complemento do modelo padrão é forte. E realmente é muito difícil estudar, por exemplo, objetos como esse de quark, aqui, esses quarks dentro do próton, porque aqui a força de cromodinâmica quântica é muito grande. Então é muito difícil usar os métodos de partículas para estudar essas forças. Mas usando essa correspondência, podemos usar cordas num background ou no médio gravitacional anti-de Sitter para estudar essa situação no modelo padrão. Então isso é muito útil, por exemplo, colisões de íons pesados é muito difícil. Então os íons pesados são partículas que têm muitos prótons e nêutrons, e quando eles colidem no acelerador, eles produzem um monte de partículas. E para estudar essas partículas, porque a força é grande dentro desses, a força de cromodinâmica quântica é grande, é difícil estudar isso usando a teoria do modelo padrão. Então, pode usar esse correspondente, já foi usado. E outra situação onde foi usado foi para estudar a supercondutividade. Então, por exemplo, supercondutividade é quando a força eletromagnética é muito forte e é muito difícil estudar usando o eletromagnetismo. Mas você pode também usar esse correspondente para estudar supercondutividade. E tem pessoas fazendo isso e eu acho que os resultados são interessantes.
Então, essas são as aplicações mais recentes da teoria. Então, quase no fim, então vou terminar e depois abrir para perguntas. Tá, então, quais são as conclusões? Então, a teoria de cordas resolve o conflito entre física quântica e realidade geral quando as distâncias são pequenas. Então, esse é bem estabelecido. Eu, obviamente, só mostrei isso usando linguagem de leigo, mas você pode usar a linguagem de físicos e também mostrar isso. Agora, existem outras maneiras para tentar resolver este conflito. Por exemplo, você pode tentar discretizar o espaço-tempo. Se você discretiza o espaço-tempo, não existe possibilidade de partículas se aproximam, porque, obviamente, eles só podem se aproximar até o ponto que o espaço-tempo fica discreto. Agora, o problema desta resolução é que, se você discretiza, não tem mais equações diferenciais. Então, a mecânica quântica, esta é a equação de Schrödinger que mencionei, é uma equação diferencial. Não pode mais usar equações diferenciais. Não pode também usar simetria de rotações, porque rotação é um grupo contínuo. Então, rotações de Lorentz ou rotações do espaço não são mais simetrias. Então, esta maneira para resolver o conflito é muito mais radical. Pode ser que está certo, mas não existe nenhuma evidência até agora para querer discretizar o espaço-tempo. Então, nesse sentido, a teoria de cordas é um modelo mais convencional que resolve o conflito. Por exemplo, talvez você ouviu o Loop Quantum Gravity, ele usa este método de discretizar o espaço. Obviamente, este resolve o problema, mas cria outros problemas. Tá, existe a possibilidade que as ressonâncias, que cordas não somente resolvem o conflito, mas faz mais. Então, existe a possibilidade que ele descreve todas as forças e todas as partículas. A evidência para isso é muito menor. Então, como que já respondi a pergunta, para reproduzir as outras forças, você tem que escolher a compactificação de uma maneira muito particular. Então, até nós temos alguma evidência da teoria que realmente ele prefere esse tipo de compactificação, acho que é prematuro para falar que temos evidência que ele descreve mais do que gravitação. Mas, se nós observarmos supersimetria nos aceleradores, este vai ser a evidência forte que realmente ele descreve mais do que só a gravitação. Tá, então as massas, interações de partículas, como já falei, eles dependem da forma da compactificação, e até que nós entendemos melhor essa compactificação, não vai dar para realmente testar a teoria como uma teoria de tudo. Talvez, como mencionei, analisando os dados cosmológicos do universo perto do Big Bang, ou talvez experiências em distâncias submilímetros, talvez vamos poder testar se realmente temos dimensões extras ou não. E também, obviamente, estamos agora começando experiências em Genebra que vão produzir nova física. Nós só não sabemos agora qual vai ser a nova física. Talvez vai ser relacionado com cordas, talvez não. Obviamente, se não esteja relacionado com cordas, todo mundo vai para esta outra área. Mas até agora nós não sabemos qual é essa nova área. Tá. Agora, como eu mencionei no fim, além de ser um candidato para unificar todas as forças, a teoria já foi aplicada para várias áreas de matemática e física. Não tinha tempo para discutir as aplicações de matemática, mas já tinha vários prêmios de matemática que foi ganhado essencialmente por causa desse trabalho relacionado. Tem novos trabalhos da álgebra, geometria, etc. E na física tem resultados, como já mencionei, para buracos negros, para colisões de íons pesados e também para supercondutividade. Então, deixa-me só colocar algumas referências. Então, as referências essas foram as coisas em que eu fui envolvido. Tem um livro onde eu escrevi um capítulo para leigos, também tem um artigo do Scientific American. Tem esse livro que eu já mencionei, eu tirei uma página, do Brian Greene, que foi traduzido para português. Artigos técnicos, todos aparecem neste arquivo aqui. Acho que agora 20% desta seção do arquivo é sobre cordas. E esses são os livros técnicos. Então, se você é um aluno de pós-graduação, já fez relatividade geral, já fez teoria quântica de campos, você pode tentar estudar esses livros. Mas estudar esses livros antes que fazer realidade geral, ou antes que fazer teoria quântica de campos, você está perdendo seu tempo. Tá, então, eu acho que eu tenho alguns panfletos que o CPF tinha
uma coisa de divulgação de física, que escolheu várias sub-áreas e uma área de cordas que eu escrevi. Então eu tenho, acho que 30, se pessoas têm perguntas depois, talvez melhores perguntas, pode vir aqui e pegar um dessas aqui. Acho que para todo mundo não vai dar, mas se você quer, pode pegar. Tá, então agora eu vou fechar para perguntas.